Ô pessoal, boa tarde, estou chegando aqui. Algumas pessoas podem ter falado, pô, mas deu 5h30, ele não apareceu, ele sempre é pontual. É que realmente eu queria entrar às 5h33, né, por conta de uma questão de horário aí, de sincronia com o horário astrológico. Bom, vamos começar. Né? Primeiramente eu quero deixar um recadinho aí para todo mundo que está vendo esse vídeo no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, segue aqui no Instagram. Eu sempre deixo aqui na descrição o Instagram para você seguir, porque lá eu estou fazendo as lives e você pode entrar ali ao longo do dia, né, conversar comigo aqui, com quem mais estiver online, né? Sempre rola uma conversa aqui nos comentários. Então se você está pegando essa live aqui no YouTube, entra lá no Instagram, me segue lá, que a gente pode fazer esse fluxo ali de conversa também. Outra coisa que eu quero dar dica, o grupo no Telegram. Então o Duque está aqui. Duque, você está... Não, deixa eu dar logo o bifinho dele, porque senão ele vai derrubar o celular. O Duque é meu cachorrão, né? Aliás, trazendo para vocês, né? Quem não está no grupo do Telegram, entra lá, porque no grupo do Telegram eu estou sempre compartilhando algumas coisas, alguns áudios, algumas reflexões. Geralmente, inclusive, é passeando com o Duque. Né? Vamos ver se ele depois ele quer aparecer aqui. Mas se ele quiser aparecer sem derrubar nada, porque ele é grandão, ele aparece. Então, geralmente quando eu estou passeando com o Duque de manhã, eu gravo um áudio aí, gravo uma reflexão, mando para todo mundo. Eu ia gravar hoje. Olá, Viviane, tudo bem? Boa tarde. Ou boa noite, não é boa tarde ainda, né? Eu ia gravar hoje, mas acabei não gravando porque é o seguinte, tem bastante coisa para falar, né? Bastante coisa para falar. Juntou com perguntas que me fizeram sobre algumas coisas que eu estou postando nos stories, né? Com relação a relacionamento, a limpeza de relacionamento, a melhoria nessa área, né? Amanda, boa tarde, tudo bem? Então eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo uma live, né? E juntar tudo isso. Até porque a Lua entrou bem nesse início de manhã em Touro, né? Ela entrou no signo de Touro. E aí ela vai fazer vários aspectos, né? Vai fazer uma caminhada bem interessante todo esse fim de semana. Então teremos um fim de semana aí regido pela energia de Vênus, né? E hoje é um dia de Vênus. Então vamos lá, quem quiser entrar no grupo do Telegram, se você estiver vendo aqui no YouTube, é só você acessar o link abaixo. Se você estiver vendo pelo Instagram, é só você pedir para mim via direct, ou vai direto na minha profile, lá na biografia do Ki. Senta, senta, que ele está aqui querendo doido para pular. Vai lá na minha biografia e tem lá o link para você poder acessar os grupos e tudo. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Uma outra coisa que eu quero trazer também, porque o pessoal me pergunta as coisas às vezes que eu coloco nos stories, e como muita gente pergunta, é mais fácil eu responder via live, via algum áudio. Esse chazinho aqui, né, na verdade perguntar, eu coloquei, né, que eu estava tomando o chá da longevidade japonês, e aí me perguntaram que chá que era, ficaram curiosos. Não é o que eu estou tomando agora eu estou tomando outro por conta de ser à noite, né, de ser, tá ficando à noite. Mas o chá da longevidade japonês, ele é um chá que mistura chá verde com jasmim. Chá verde e jasmim. Então, o chá verde a gente sabe que tem uma série de benefícios, o jasmim também. Então, os japoneses lá de Okinawa, centenários, eles tomam muito essa mistura aí desse chá, do chá verde com jasmim, e isso faz eles viverem bastante, dentre outras coisas, obviamente. Olá, Vanessa, Gisele, boa tarde também. Então, e no meu caso, eu fiz, né, a tarde que eu mostrei para vocês, o chá verde com jasmim e com camomila. Porque a camomila também, segundo a medicina tradicional chinesa, é uma erva que ajuda muito na longevidade. Né? E nesse momento eu estou tomando um chá que tem sálvia, erva doce, funcho, que mais que tem aqui? Sálvia, erva doce, funcho. Estou esquecendo das coisas, mas tem chá aqui que é bom. Não coloquei o chá para memória, que é o alecrim. E camomila, chá, sálvia, erva doce, funcho e camomila. Que é um chá que já vai me preparar para poder ter uma noite de sono, uma noite revigorante, assim por diante. A Gisela colocou, esse horário é ótimo, legal, gratidão. Eu não tenho horário ainda, né? Eu estou pensando, de repente, firmar um horário, um dia, ou conseguir fazer live todo dia, não sei. O que acontece é que me vêm as coisas, me vêm as informações para compartilhar, e de repente eu paro o que eu estou fazendo no dia. Na verdade, eu estou aqui preparando a aula de segunda-feira do curso de cristais, porque quem está fazendo esse curso, que é a terceira turma, já sabe que eu estou crescendo o curso, né? Eu estou adicionando mais coisas. Então, o pessoal fez a primeira, fez a segunda. Nessa terceira, eu estou adicionando novas pedras, estou enriquecendo o conteúdo. Então, eu estava agora mesmo fazendo aí um trabalho de enriquecer o curso, né, da aula da segunda-feira. E aí eu parei agora às 5h30 para a gente fazer essa live. E o que me veio, né? Olha que interessante. Agora à tarde mesmo eu ouvi um vídeo. Olá, eu Silva, tudo bem? Eu vi um vídeo de um dirigente lá, acho que de uma casa de Umbanda, falando como que os guias falam com a gente, né? E aí justamente é bem isso, né? Eles vão trazendo as coisas.
Então, assim, é uma coisa muito, muito louca, muito incrível, que eu tenho muitos livros aqui, né? Eu tenho muitos livros, tem centenas de livros, e aí me vem assim, pô, quero pegar esse livro para ler, é como se viesse uma vozinha ali, uma vontade, né, transcendental, e falo, pega esse livro para ler. E geralmente é um livro que traz alguma coisa para a gente poder comentar. Então vamos começar a entrar no assunto, né? Primeiro que eu postei aí esses dias sobre questões de relacionamento, por conta de alguns aspectos que estão acontecendo aqui no astral, que a gente vai aprofundar hoje. E aí eu peguei 2 livros para ler, né? Que tem a ver com esse tema, né? Na verdade eu peguei vários outros, mas que tem a ver com esse tema, esses 2 livros. Um que também pediram para eu mostrar, né? Que é esse daqui. Olha o tamanho do livro, pequenininho, né? É um livro pequenininho, mas esse livro aqui, que fala, dentre outras coisas, de Lilith, né? As várias faces da Lilith. Quem conhece Lilith no mapa astral aí, você conhece a sua Lilith? Já te adianto que assim, tem várias Liliths, né? Eu estou me aprofundando um pouco nisso. Tem aquela Lilith que sempre aparece, no geral, nos mapas, né? Se eu não me engano, é uma das Black Moon. Aí tem uma outra Lilith, que é a Lilith verdadeira, que é um outro cálculo que você tem que colocar lá no astro.com para ela aparecer. Eu estava me aprofundando muito nessa. E dentro desse livro aparecem mais algumas Liliths, né? Então tem pelo menos 3 Liliths para a gente trabalhar. Né? Então, no mínimo, você provavelmente conhece aquela que vem padrão no mapa, mas tem mais 2 para você conhecer também. Então, peguei esse livro e peguei esse outro livro aqui, que vem trazer coisas bem interessantes para a gente trabalhar. Olha só o nome do livro, né? Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. Né? Então, assim, você tem Lilith em Touro, mas você tem outras Liliths também, já estou te adiantando isso. Né? Tem a Lilith em Touro e tem outras, que eu estou me aprofundando aqui agora. Olá, Luciana, boa tarde. Então vamos lá, né? Então a gente está aí dando uma geral no mapa astral. Vou mostrar ele aqui para vocês, né? Vou fazer a minha mágica aqui, que só a live do Instagram permite. Né? Eu consigo fazer essa troca aqui e mostrar para vocês. Então esse é o mapa de agora, para vocês visualizarem. Então estamos aqui com o Sol em Peixes, Mercúrio retrógrado, que tem pego algumas pessoas aí. Né? Quiron e Lilith, uma das Liliths, né? Estão aqui em conjunção. Vênus está aqui em Áries, numa quadratura bem forte com Plutão e também com Saturno. Né? E a gente tem aqui a Lua que entrou em Touro e já está fazendo conjunção com Urano, e aí está fazendo esses aspectos bem fortes, ó, com Marte, com o Sol, enfim. A Lua vai fazer vários aspectos. Então memorizem aí esse mapa, né? Vão vendo aí o que esse mapa está trazendo, que a gente vai falar sobre ele. Deixa eu voltar aqui para mim. Gratidão pelos coraçõezinhos, eu esqueci de falar, galera, vamos curtir, vamos colocar coraçãozinho aí, porque quanto mais vocês mandam coraçãozinho, mais gente entra, né, e aí as pessoas vão poder ter contato com isso também. A Sullivan colocou aqui, esse do Bert Hellinger de chorar, então esse livro, no início dele, ele já traz algumas coisas bem interessantes, para complementar até uma live que eu fiz sobre o Carnaval. Luke, vem cá. Luke, vem cá. A live que eu fiz sobre o Carnaval, porque falar algumas coisas aqui que foi o que eu já falei naquela live. Se você não viu, ela está no YouTube. Além do YouTube, eu esqueci de dizer também outro recadinho interessante. Na minha página evolucoaching.com.br, né? Se você está vendo aqui no YouTube, tem o link aqui. Se você está vendo no Instagram, vai na minha bio, que tem ali os links também. Eu coloquei lá uma área que eu estou colocando um feed para os vídeos do YouTube, então sempre que eu colocar um vídeo novo no YouTube tende a aparecer ali, então você pode sempre acompanhar aquela página, e também do podcast, né? Podcast que sempre que... Olha que interessante, a Luciana colocou RSS, que é provavelmente risos, né? Mas RSS é a tecnologia que eu estou utilizando para colocar o podcast, para colocar o YouTube no site. É uma tecnologia RSS que faz o quê? Que faz com que tudo que eu vou colocando vai sendo colocado no site, então vocês vão poder sempre ter os últimos conteúdos que eu coloquei, então seja em vídeo no YouTube, seja em áudio no podcast. E a tendência é que eu coloque, tudo que eu coloque no YouTube, eu coloque no podcast também, para permitir quem não pode ficar no YouTube, no computador, vendo o vídeo, poder só ouvir. Né? Então é bem interessante. Então já tem lá essa live, seja em áudio, seja em vídeo, do Carnaval, que tem a ver com o que a gente falou aqui também. Então vamos lá. Lua em Touro, né? Então vamos lembrar que a Lua entrou em Touro agora, nesse início da manhã, na madrugada mais ou menos, né, de ontem para hoje. Então significa que a gente vai ter aí praticamente um fim de semana inteiro com a Lua em Touro, né? Então é aquela coisa bem interessante, né? Tá meio chuvoso aqui em São Paulo, não sei como é que tá aí, onde é que você mora. Aliás, quem tá vendo essa live aí já tem bastante gente. Onde é que você mora, né? Curiosidade, porque eu sei que tem muita gente de Portugal que me assiste. Aí quem está em Portugal provavelmente vai ter um tempo totalmente diferente. Mas quem está aqui pelo Brasil possivelmente vai estar nesse clima que eu estou aqui, né? Chuvinha, nublado, meio frio, né? Um convite para Touro, né? Para
fazer o que ele gosta, né? Quer ficar no conforto, quer ficar ali, né, debaixo de um cobertor, comendo uma coisa gostosa, assistindo um filme, uma série, enfim. Isso tudo é muito taurino, né? Sem contar fazendo coisas, né? Para quem tem aí um parceiro, fazendo o sexo mesmo, porque também tem muito a ver com touro. A Rafa chegando aqui, boa tarde. Olha lá, a Simone é de Capital, São Paulo. A Rafa falou que a lua dela em touro está passando por um retorno lunar, então, esse fim de semana. Olha lá, Rio Grande do Sul, São Paulo, o Rio também é muito nublado. Curvelo, em Minas Gerais, também está chuvoso. Então, a galera aqui do Sudeste provavelmente vai estar pegando essa energia da lua em touro para ficar nesse conforto, né? Porque conforto é uma das palavras muito fortes de touro. Fernanda chegando aí, boa tarde, Rafa. Então a lua entrou em touro, né? Então já começou aí, ela já entrou em touro e já começou a ter um contato com Urano, né? Quem que é Urano? Urano, na astrologia, ele é o libertador, é aquele que... A Fernanda de Mariporã, vizinha, a Rô, estamos aí pertinho, então... a Sullivan colocou minha cara tudo isso, então realmente fica ali, né, no touro, né, essa coisa de ficar numa coisa gostosa, num cobertor, porque eu particularmente estou gostando que o calor está indo embora, porque pelo amor de Deus, eu sofri demais nesse calor, agora que vem, né, um pouquinho do frio para a gente poder, né, equilibrar as coisas. Então Urano, ele é o libertador, né, ele é aquele que vem libertar padrões, tirar aquela coisa, trazer o novo, né, trazer alguma coisa moderna. Está acontecendo muita coisa no mundo por conta do Urano estar em touro. Né? Então, assim, o Urano ele acabou de entrar em touro, ele fica 7 anos em cada signo, então vocês estão vendo tanta coisa que está acontecendo aí em termos de economia, né? Em termos da parte da alimentação, em termos da parte da agricultura, enfim. Porque o Urano em touro ele vai mexer em tudo isso. O Urano é o libertador, é o regente de Aquário, né? O regente moderno de Aquário, vem trazer o novo, vem conectar a gente com o futuro. Touro é o signo que vai falar sobre dinheiro, sobre alimentação, sobre, de certa forma, né, uma coisa mais tradicional, e então o Urano vem mudar. Né? E vocês podem ver, galera, quem está acompanhando o coronavírus aí, que eu estou postando algumas coisas também, estou comentando aqui, o coronavírus tem muito a ver com a questão dos animais. Né? Hoje mesmo eu vi um vídeo do Sadhguru, né, e ele falando, dando um recado lá para a China, é só você pegar, né, de repente ver essa histórico, né, de vírus que vem vindo, tem tudo a ver com a questão dos animais, da gente, do que é um karma, né? Queira ou não, é um karma. Isso vai ser revisto, é como se fosse intensificado agora, né, Urano trazendo essa mudança. Então todo mundo, vamos aproveitar esse momento de Urano em touro e mudar algumas coisas, trazer o novo. Então, colocando aqui, né, que a Lua se conectou com Urano, traz uma oportunidade para todo mundo de libertação emocional. Né? Lembrando que touro é um signo terra, né? Terra fixa, então assim, é o terra da terra, é o signo mais terreno que tem, né? Mais ligado à matéria. Lembrando que ser ligado à matéria não necessariamente é ruim. Né? Eu sempre falo do tarô, né? O tarô ele tem o arcano hierofante, né? Ou o papa, né? Dependendo do deck que você usa, que está associado a touro. Então o hierofante é um arcano de muita espiritualidade, está associado a touro, que é um signo de matéria. Por quê? Porque a matéria, na verdade, é energia condensada, e a espiritualidade tem muito a ver com a natureza, touro tem muito a ver com a natureza. Né? O que acontece quando Urano toca o ascendente? Então, quando Urano toca qualquer parte do seu mapa, ele vai trazer essa libertação, ele vai trazer o novo. Né? Então eu vou pegar essa pergunta e já vou linkar com o que a gente vai passar aqui. Urano ele tem essa questão de, primeiro, né, Urano dentro da árvore da vida é Rokma, né? Rokma seria a mente de Deus. Então os planetas transpessoais eles são oitavas superiores, né? Então para quem trabalha com a parte do esoterismo, Urano seria uma oitava superior de Mercúrio. Né? Mercúrio é a nossa mente. Você quer saber como que é a sua mente? Vai no mapa astral, veja onde está seu Mercúrio, que signo que está, que casa que está, que aspectos que fazem, e assim por diante. Você quer saber a mente superior, é Urano. Né? E os planetas transpessoais a gente não tem tanto acesso, não é tão fácil. Então por isso que eles são tidos até como maléficos. Né? Eles são tidos como planetas que têm uma natureza maléfica. Por quê? Porque eles vêm trazer o inesperado. Gratidão pelos coraçõezinhos, fico muito feliz em ver eles subindo aqui. Então Urano, quando ele entra no ascendente, quando ele faz contato com a Lua, por exemplo, né, no ascendente ele vai fazer o quê? Ele vai trazer mudança no seu ser. Pode trazer mudança no seu corpo, pode trazer libertação, como você vai para o mundo, liberação de máscaras, né, porque o ascendente, que é a persona, né, a persona, segundo a psicologia junguiana, é a máscara que a gente usa para ir para o mundo. Ela é necessária, mas se essa máscara se transformar numa armadura, né, ou se essa máscara se transformar em alguma coisa que não permite a gente ser verdadeiro, a gente trocar, Urano vem e liberta essa máscara. Lembrando que o Urano fica 7 anos em cada signo, então ele vai ter um tempo ali para mexer, né? Ele vai ter um tempo ali. Geralmente, uma coisa que acontece muito
quando um planeta ele acaba de entrar num signo, ele acaba de entrar numa casa, ele acaba de tocar um planeta, geralmente ele traz, né, o aspecto dele mais forte. Né, e aí vem aquela coisa. E o que o Urano costuma trazer? Surpresas. Né? Coisas que vêm assim do nada, coisas que vêm como um raio, vem um relâmpago aí e você não esperava. Né? Então Urano ele tem esses dois lados. Todos os planetas, todos os signos na astrologia, lembra que não tem bom, não tem ruim, são energias que têm as oitavas superiores e inferiores. Então Urano, no negativo, o que ele traz? Ele traz coisas inesperadas, tanto que ele junto com Marte são os dois planetas mais ligados aí a acidentes. Então você sofrer acidentes tem muito a ver com questões ali de Urano e de Marte. Mas no positivo ele traz grandes insights. Né? Esses insights que libertam, né? Trazem a liberdade, trazem a libertação. Então no caso do ascendente, podem vir muitos insights que libertam o seu caminho, que libertam ali, de repente, o seu corpo, que libertem de couraças. E no caso da Lua, que está fazendo conjunção com Urano agora, também. Hoje é uma oportunidade bem interessante para você se libertar de couraças, se libertar de padrões emocionais que de repente não servem mais. A Lua também sempre representa o passado, né? Então a gente pode falar sobre passado aqui também, então se libertar do passado, se libertar de alguma coisa, algum fantasma do passado. Lembrando que temos Mercúrio em Peixes, então Mercúrio retrógrado em Peixes pode estar trazendo coisas do passado para serem revisadas, para serem libertadas, né? Para você poder entender. E a Lua também representa o feminino, né? Representa o lado feminino. Então, libertar o lado feminino dentro de você. Travou, galera? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Realmente, para mim, está dando umas travadinhas aqui. É isso, galera. Mercúrio retrógrado, ele sempre vai trazer uma chatice aí pra gente. Mas vão me falando aí se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo. Para eu poder não estar falando aqui pro nada, né? Vamos ver, vamos continuar aqui então. Então a Lua já entrou em Touro, ela vai trazer esse contato aí com essa parte do corpo, com essa parte terrena, com essa parte de Vênus, porque Touro é um signo regido por Vênus, e a gente vai ver que Vênus está fazendo aspectos bem fortes aqui, e ela já está falando com Touro. Então, uma pergunta de coach, uma pergunta que você pode fazer, travou e voltou. Então, todo mundo está vendo agora? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Tá ok? Beleza? Gratidão pelos coraçõezinhos. Então, esse é um momento muito interessante. Uma pergunta de coaching que você pode fazer. Né? Lembrando que Touro e Vênus, né? Os dois eles vão falar sobre duas coisas que é uma das coisas que as pessoas mais procuram, né? Então, geralmente a pessoa mais busca uma ajuda, seja espiritual, seja terapias, enfim, para quê? Por questões de relacionamento, que é uma área importantíssima para o ser humano, né? Então, assim, tem aquela frase, inclusive, né? Nenhum homem é uma ilha, é aquela coisa, o ser humano precisa se relacionar. Então ele tem essa ânsia. Então quando tem problema de relacionamento, geralmente a pessoa fica numa ânsia de resolver aquilo. Então ela vai buscar ajuda para poder trabalhar os relacionamentos e dinheiro. Né? Então Touro vai falar sobre dinheiro, né? E pela ligação com Vênus, que Vênus também trata de dinheiro e também de relacionamento. Né? São dois temas bem interessantes que você pode trabalhar hoje. Então você pode utilizar o dia de hoje, a noite de hoje, para você fazer uma meditação, um ritual, meditação, galera, para todo dia. Todo dia você tem que fazer meditação. Isso é uma coisa que é para você poder entrar no seu interior. Aliás, hoje para mim foi muito interessante. Olha que louco, é muito legal essas coisas. Que eu estava meditando, né, de manhã, a hora que eu acordei, e aí veio para mim, né, o eremita. Né, quem conhece o eremita aqui do tarô? Veio exatamente aquela imagem do eremita com o capuz, com a lanterna, tudo. E eu estava lá pegando um pouco da sabedoria dele, tudo trocando com ele lá na meditação. Aí eu peguei o deck do tarô, que estava lá no altar, e no que eu virei o deck do tarô, que carta que estava ali? O eremita. Né? Então eu falei, opa, já estava aqui o eremita? Né? Aqui embaixo, né? E aí eu, né, beleza, vou embaralhar para poder tirar a carta do dia, que eu quero refletir no dia. Pedi para o Sagrado Anjo Guardião, embaralhei toda a carta, embaralhei todos os decks, tirei a carta, que carta que saiu? O eremita. Então olha que interessante. Como, voltando, né, aquilo que eu estava falando, como que os guias falam com a gente, como que a espiritualidade fala com a gente. Eles vão mandar aquilo que você tem de ferramenta. Então, pode vir numa música, pode vir num livro, pode vir numa pessoa, pode vir nessa live aqui que você está ouvindo. De repente, seu guia falou, entra nessa live ali e vê o que ele está falando, porque pode ser uma coisa para você. No meu caso, foi muito interessante porque veio 3 vezes. Né? Ele veio na imagem da meditação, ele estava ali na hora que eu virei o deck, né? Depois que eu embaralhei, ele saiu de novo. Então, assim, o eremita veio com tudo. Né? E o eremita ele vai falar muito sobre recolhimento, sobre, né, a questão de você acessar a sua intuição, a sabedoria interior, enfim, a sua verdade, várias coisas. Então, essa lua
Hoje é um dia muito interessante que você pode se perguntar, na hora de for meditar, se você está com problemas com relação ao relacionamento, está com alguma dificuldade em relacionamento. Você pode se perguntar o que, que está, do que eu preciso me libertar para poder me relacionar bem, para poder ter um relacionamento satisfatório. Peça isso. Peça isso e entre em meditação. Esteja em estado de receptividade, porque vai vir. E eu até recomendo que, se você não tem uma boa memória, tudo, já tem um papel e uma caneta para anotar ali, porque podem vir algumas dicas, alguns símbolos, algumas coisas para você poder trabalhar. E já é uma coisa, para você poder levar inclusive para sonhos. Faça isso antes de dormir e também veja o que vai vir nos sonhos para você poder ir juntando tudo. Outra coisa, se você está com questão de dinheiro, de prosperidade, enfim, você pode também se perguntar do que eu preciso me libertar. E se por um acaso você já está fazendo um processo, você já tem uma ideia do que você tem que se libertar, do que você precisa fazer, de repente, tanto nessa área de relacionamento quanto de dinheiro, hoje é um dia para você reforçar isso, para você ativar isso. Então, você pode fazer várias coisas. A gente tem rituais de queima do fogo, por exemplo, onde você escreve aquilo que você quer queimar, você joga no fogo. Você pode nem escrever, mas você pode fazer uma fogueira, pegar um graveto e colocar tudo aquilo que você quer queimar, que você quer mandar embora, que você quer transmutar, e jogar no fogo aquele graveto para que ele transmute. Você pode, inclusive, ter algumas práticas do Ho'oponopono bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não tenho esse lápis, infelizmente. Tenho sim, mas eu não comecei a testar ainda. Eu vou começar a testar porque toda essa pesquisa que eu fiz no Ho'oponopono para colocar no curso de cristais, a gente vai falar sobre isso mais para frente, ainda estamos na Pedras Azuis, mas vai entrar a parte do Ho'oponopono. Tem uma das dicas que eles dão que é bem interessante. Deixa eu ver, a Sullivan colocou fazer lista de aspectos positivos e negativos que a pessoa identifica em si. Interessante. E lembra que assim, com Urano ele fala sobre libertação. Do que você quer se libertar. Então, olha só, imagina que você tem esse lápis aqui, essa borracha, você pode escrever aquilo que você não quer mais, e com a borracha você pode ir batendo e fazendo o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Peça para a divindade limpar todas essas memórias que estão ali te bloqueando de alguma forma, e aí você pode, inclusive, se você sentir, com a própria borracha, apagar. Deixa eu ver uma coisa aqui, se fala sobre o ano novo astrológico de amanhã. Ano novo astrológico na verdade é quando o Sol entra em Áries, então é no dia 20 de março. O que a pessoa procura no outro. Então o que a pessoa procura no outro, se foi uma pergunta, foi uma afirmação, não sei. Porque é aquela questão. Talvez ela esteja falando sobre a questão de fazer a lista positiva e negativa do que ela quer no outra pessoa. Talvez seja isso, mas voltando para Lua em conjunção com Urano, você pode fazer isso para poder fazer essa libertação. Libertar das questões que você tem ali, das memórias que te impedem. Lembrando que Touro, ele vai falar sobre o corpo. Quem tem algum conhecimento sobre o corpo, sobre os pontos no corpo, pode também fazer uma automassagem, uma autoaplicação. Por exemplo, aqui é o ponto da angústia. Você pode ir apertando. Geralmente, quando a pessoa mesmo se aperta, ela talvez não sente tanto, até porque ela tem uma certa resistência, não põe muita força, mas você pode ir apertando aqui, para você poder, se estiver sentindo uma dor, você vai estimular isso daqui e vai poder limpar. Vai poder limpar essa questão aqui de realmente tirar as couraças que tem aqui. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa que ela tá lá ela veio com uma questão, o relacionamento ela não quer admitir que ela está querendo um relacionamento. Na sessão ficou muito claro que ela quer, e ela tem uma grande oposição de Marte e Vênus ali. Então, que está realmente atrapalhando a vida afetiva dela. E ela colocou aqui, na parte do chakra cardíaco, vários bloqueios. Então, isso aqui tem que estar libertado também. Então, se você tem algum conhecimento dessa parte da prática corporal, faça uma prática corporal também para liberar. A Sullivan colocou aqui a lista da pessoa ideal para manifestar a alma gêmea. Eu não sei se esse fim de semana em si seria o ideal para manifestar a alma gêmea, pelo menos em termos do contato astrológico, porque está mais numa questão de limpeza, está mais numa questão de deixar para trás coisas que estão impedindo. Porque, por exemplo, a Vênus está em Áries, ela está no exílio dela, e ela está numa quadratura bem forte com Plutão. Então, uma coisa é fato, a gente tem que realmente se libertar de coisas antigas para poder chegar ao novo. Deixa eu ver, casa 7 escorpião desafiadora, significa casa 7 escorpião, já dá um indício de que relacionamento é uma área muito importante, muito transformadora na sua vida, porque escorpião é um signo de muita transformação, de muito poder. A lista da pessoa perfeita real manifesta a pessoa de verdade.
Então, essa questão da lista, né, eu particularmente fiz vários estudos aí, pelo menos do que chegou aqui, eu já até fiz uma live falando sobre isso. Né? A gente tem esse lado, que geralmente está muito ligado ao coaching também, de quero isso e determina exatamente o que você quer, né? Mas tem um outro lado também, que é o do desapego, né? De você liberar para o universo trazer. Então, o que eu diria? Sim, é legal você fazer uma lista, porque é interessante você saber o que você quer, mas tem que deixar um espacinho aí, né, para você poder, porque o universo às vezes ele sabe muito mais do que você, ele sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Então assim, faça a sua lista, beleza, legal, mas tenha, né, uma abertura para o universo trazer algo novo. Casa 7 em Virgem, que nem eu, né? Então precisa de uma pessoa que traga o elemento terra para sua vida, que traga organização, né? E eu preciso muito, né, de alguém com o elemento terra, porque eu sou muito peixes, né? Então assim, essas coisas burocráticas não gosto, né? Não gosto dessa coisa de ter que lidar com essa parte do elemento terra. Então geralmente quem tem uma casa 7 em Virgem vai ter um ascendente em peixes, então é esse balanceamento. Né? E é uma área do relacionamento onde você costuma servir, né? Você gosta muito de servir, de ajudar o outro, de cuidar, porque tudo isso é virgem. Né? Então, sim, a gente faz a lista e dá certo, porque quando a gente determina o que a gente quer, o que é importante a gente lembrar é se a gente está alinhado com o universo. Né? Então, assim, se o que você colocou está alinhado com o universo, aquilo vai vir. Né? O problema é que às vezes a gente tá ali com tanta coisa ali, tanta couraça, tanta crença, tanta coisa impedindo a gente de ver o que é bom pra gente, que a gente não vai realmente atrair aquilo. Né? Às vezes você está querendo uma coisa, mas o universo traz outra porque fala, você tem que aprender um monte de coisa para poder chegar nisso daqui. Né? Então vamos lá, outra coisa, né, que essa lua vai fazer e que é muito interessante, então novamente vem essa coisa aí de você poder se libertar para poder trazer o novo, é porque ela vai fazer aí uma questão de, ela vai fazer sextil com o nodo norte. Nodo norte é para onde a gente quer ir, cabeça do dragão, e ela vai fazer um trígono com o nodo sul, aonde está Marte. Né? Então ela está fazendo um trígono com Marte também. Então o Marte no nodo sul, na cauda do dragão, o Marte, imagina ele como sendo a espada, né? Aquela espada que vem cortar aquilo que não serve mais, a energia do guerreiro, né? Que vem com desapego mesmo. Então assim, mais ou menos se a gente falar do tarô, é uma rainha de espadas. Né? Ela vem ali e corta mesmo, sem dó, porque não serve mais. Então essa lua com o Urano fazendo todo esse contato, né, vai fazer o quê? Vai trazer essa possibilidade de você realmente cortar coisas do passado, cortar influências do passado. Lembrando que esse cortar não significa uma coisa violenta, né, vamos dizer assim. Significa que você tem que cortar um vínculo, né, que existe ali. Então isso é uma coisa muito interessante. Isso a gente sabe, a gente falou ali na live do carnaval. Quando você tem uma relação com alguém, se cria um vínculo, se cria um vínculo muito forte. Aí eu quero trazer essa visão, né, do Bert Hellinger daqui, né, que ele traz umas coisas bem interessantes, né, para a gente poder refletir. Eu gosto muito o grifo, né, o livro inteiro, porque isso aqui na verdade é um estudo, né, então eu vou estudando, vou trazendo as coisas para a gente conversar. Olha só o que ele coloca aqui, que interessante. Né. Primeira coisa que ele coloca aqui, né, nem sei se essa frase é dele mesmo, ele não coloca ninguém, mas eu acho que eu já vi em algum lugar. Mas olha só, o que a gente estava falando de lista, de coisa de aquilo que você quer exatamente. Olha só, o perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento, não do perfeito. Então uma coisa que é importantíssimo saber é, você vai fazer aquela lista de tudo aquilo que você quer, né, que você quer numa pessoa, que seria o lado perfeito. Mas a pessoa que vier, ela vai ter que vir com algumas coisas que de repente você não gosta tanto, porque ela vai ajudar você a crescer com isso. Então, o perfeito é que ajuda. O perfeito é uma ilusão, né? A gente quer aquilo, mas a vida a gente cresce com o imperfeito. Gratidão pelos coraçõezinhos aí. Então, olha só. Deixa eu ver aqui o que eu tinha grifado aqui, ó. Quando um homem e uma mulher que estão vinculados um ao outro por meio da consumação do amor se separam e procuram e encontram outro parceiro, vão logo perceber que o vínculo com o segundo não é o mesmo que com o primeiro, porque o primeiro vínculo continua atuando. Então olha só, eu vou resumir essa frase dele que ele coloca o seguinte: você teve um relacionamento, certo? Aí você se separou, beleza, separou. Você vai para um segundo relacionamento. O que ele diz aqui? Que o que acontece? Esse segundo relacionamento ele não vai ter um vínculo tão forte, porque ainda tem um vínculo anterior atuando. Né? E aí que se está dizendo claramente aqui é a importância de você limpar, de você poder se libertar dos padrões de relacionamentos anteriores. Né? Ele defende isso porque em outra literatura ele fala da importância das crises.
né? Então eu acho que é a questão do imperfeito. E olha só, caso existam vínculos anteriores, isso não significa que os relacionamentos posteriores não darão certo. Tá? Entretanto, eles só darão certo sob uma condição, que os relacionamentos anteriores sejam respeitados e honrados. O nome do livro é Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. Então, assim, quando isso não ocorre, produzem-se envolvimentos estranhos, pois o parceiro anterior vai ser representado no novo relacionamento por um dos filhos, sem que esse filho ou outra pessoa tenha consciência disso. Então, assim, aqui tem várias coisas que a gente poderia, né, comentar ainda, mas basicamente o que ele está dizendo aqui? Que você sim, você teve um relacionamento com alguém, se cria um vínculo, esse vínculo existe. Quando a gente fala da espiritualidade, são cordões energéticos que estão ali ligando as pessoas, né, e que aí ele mesmo coloca aqui, aí, como eu falei na live de carnaval, tem algumas linhas de conhecimento que falam que esse vínculo nunca se desfaz. Então, você criou um laço ali e esse laço se mantém. Gratidão pelos coraçõezinhos. Quando vocês mandam o coração, a galera vai entrando, isso aí é muito legal. Então, tem tradição que fala que esse vínculo nunca se desfaz, e tem tradição que fala que fica 3 meses, 6 meses, uma alunação e assim por diante. Então, o fato é, sempre se cria um vínculo. Né? Quanto tempo ele vai ficar, ou se ele vai ficar para sempre, aí fica de cada um ver o que mais faz mais sentido para você, mas o que é claro aqui é que você precisa limpar, né, os vínculos anteriores. E o limpar significa perdoar, significa honrar, significa não guardar mágoa, significa libertar de verdade. Né? Libertar, porque se você tem alguma coisa, nem que seja inconsciente, contra um ex-relacionamento, contra um ex-parceiro, alguma coisa assim, aquilo vai estar em você, aquilo não foi resolvido. Por aquilo não ser resolvido, o que o Bert Hellinger coloca aqui é uma coisa bem doida, porque como ele trabalha com a constelação familiar, ele fala até que, por exemplo, aquilo vai se refletir numa filha. Então, assim, se você for homem e você de repente, né, tem um relacionamento afetivo que você brigou, que teve um monte de problemas, você se separou, não resolveu a situação, teve outro relacionamento, aí você teve uma filha, de repente aquela filha não gosta de você, tem um problema com você por conta daquele relacionamento que você não resolveu. Então isso é uma coisa bem, né, bem filosófica para a gente poder explorar, mas o fato é, aproveitando a energia de hoje, né, a energia de hoje não, do fim de semana como um todo, onde a gente tem Lua, que representa o passado, representa o feminino, representa o emocional, em contato com Urano, que representa o libertador, que representa aqueles insights para a gente entender a situação, né, fazendo contato aí benéfico, contato fluente com cabeça e cauda do dragão, ou seja, limpar coisas do passado, né, para você poder ir aí adiante, né, seguir na cabeça do dragão aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Né. Essa lua faz contato também com Marte, que é aquele que vem cortar, aquele que dá a energia, né, para você poder seguir em frente também representa o masculino. E aí lembrando que a lua, além do contato com Marte, ela tem contato com o Sol. Ela vai fazer contato com o Sol. Então, formou aí como posso dizer, um grande sexto com aspecto de poder fluente que pode ajudar a gente realmente a equilibrar o masculino. Então, Lua e Sol representa pai e mãe, representa masculino e feminino. O Marte também representa o pai, né? Então, uma das formas de representar o pai. Então, pode trazer essa harmonia do masculino e do feminino. Estou perdendo os comentários aqui. Tem alguns signos que têm uma sensibilidade, mediunidade maior. Então, geralmente signos de água têm uma receptividade maior, mas aí, obviamente, tem que olhar o mapa como um todo, porque a pessoa pode ter uma lua, né, num signo que tem essa sensibilidade, né, pode ter um ascendente, pode ter um planeta como Netuno, como Lua no ascendente, que vai trazer isso. Então, tem sim, geralmente os signos de água, eles têm essa questão da receptividade, né, que vai ter uma ligação com mediunidade. Por exemplo, eu estou aqui, como eu falei, eu estava trabalhando no curso de cristais. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa pedra aqui, a água marinha. Água marinha que tem tudo a ver com o elemento água, né, com a questão do mar, enfim, e está ligado também com o Vishuddha e com o Ajna Chakra, e ela é uma pedra que ajuda muito com a mediunidade, com o trabalho mediúnico, desenvolver a mediunidade de uma forma saudável. Né? E ela é uma pedra associada, por exemplo, ao signo de peixes, né, peixes, câncer, todos esses signos de água. Deixa eu ver, mas de fato no hinduísmo e em algumas outras vertentes esse cordão perdura por muito tempo, não tem especificação de meses. Então, o fato é que a gente tem que saber é que existe uma ligação, né? Essa ligação, assim, ela aconteceu, não vamos dizer se é bom, se é ruim, não vamos ficar julgando aqui, mas o fato é que existe. E essa ligação, se ela for uma ligação que não está saudável, ela vai realmente trazer problema, ela vai perdurar aquilo ao longo dos outros relacionamentos. Ele até, deixa eu ver, peraí, Júpiter representa o marido, tem o Júpiter em Câncer.
Pode representar também, não é necessariamente o marido. Geralmente, na astrologia é bem interessante, que a gente fala que a mulher ela se atrai por Marte, que seria a parte sexual, a parte, vou dar um aspas aqui, o amante, e casa com o Sol, porque o Sol representa o pai. Então, o que mais representa o marido seria o Sol, né? Depois Marte, mas o Júpiter também é um arquétipo masculino. Dependendo do que for, ele pode estar representando. Né? Pode trazer aí essa representação. É o Zeus, né? Na astrologia, na mitologia grega. Então, tem toda essa coisa benéfica da Lua em touro, com o Sol, com Marte. E a senhora do relacionamento, que é Vênus, né, que é um outro tema que eu tenho que colocar aqui para a gente falar. Gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem está mandando. Vamos mandando coraçãozinho para a gente ver mais gente entrando. Que é uma questão aí. Vênus, que é o planeta do relacionamento, que é aí regente de Libra e de Touro. Então, assim, Vênus está muito presente porque é a regente onde está a Lua. A Lua vai ficar o fim de semana inteiro em Touro, tendo aí essa influência de Vênus. Isso aí tem a ver, galera, com os famosos subtons, né? Ou a técnica dos dispositores na astrologia. Por isso que a astrologia ela é tão rica, tão minuciosa. Né? Às vezes a pessoa fala, mas eu sou de tal signo, mas eu sou muito diferente do... Por exemplo, eu sou de Aquário, mas sou muito diferente de outra pessoa de Aquário. Né? Só que assim, já começa porque tem 30 graus de Aquário, então assim, tem 30 sub-aquários, né? Porque cada grau traz uma energia também. Tem todos os aspectos que tem. Então, por exemplo, eu sou um aquariano e o regente de Aquário, que é Saturno e Urano, né? Então a gente começa sempre pelo Saturno. O meu Saturno está em Escorpião, então muita gente acha que eu sou de Escorpião, inclusive. Né? Porque eu tenho muita energia de Escorpião, tenho 3 planetas ali na casa 8, mas principalmente porque o meu Sol é Aquário, primeiro o regente de Aquário é Saturno, meu Saturno está em Escorpião. Então eu sou aquariano com um subtom de Escorpião. Então, se eu for um aquariano, por exemplo, que tem um Saturno em Áries, vai ser um subtom de Áries. Ana Carolina, boa tarde, chegando aí. Então vamos continuar aqui, Vênus, né, o planeta do relacionamento, né, que vai falar sobre relacionamento, dinheiro, e é o que o pessoal mais busca aí de tema para trabalhar. Está em Áries, então assim, ela já está no exílio, né? Vênus não fica muito confortável em Áries, por quê? Porque Vênus é mais da receptividade, mais da harmonia, da paz, e Áries é aquele signo do guerreiro. Né? Então tem um tema aí para trabalhar, então é uma coisa também de libertação, porque Áries é aquele guerreiro que se liberta, que vai em frente, é o herói, né? Um arquétipo do herói. Áries, Leão, né? Tem tudo a ver com o arquétipo do herói. Então Vênus está lá, né? Ela já está trazendo um movimento, né? Já está trazendo um impulso. Né? Espero que, né, a galera que está aqui na live não tenha, vamos dizer assim, exercitado essa Vênus de uma forma impulsiva no Carnaval, né? No sentido de ter criado aí vários cordões aí durante o Carnaval, porque Vênus em Áries acende muito isso. Né? Olá, Silvia, boa tarde. Então, mas é uma oportunidade com essa Vênus em Áries de impulso, de libertação, de você ter força para fazer as coisas, ter coragem também. Né? Por exemplo, esse período, né, de Vênus em quadratura com Plutão pode ser um grande período para as pessoas se libertarem de relacionamentos abusivos, né, de relacionamentos que não dão certo, de relacionamentos que a pessoa não rola, entendeu? Tem uma certa atração, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, né? Parece que as pessoas não se entendem. Então, assim, tem relacionamentos kármicos, tem um monte de coisa que tem que estudar, tem que entender. Mas essa Vênus em Áries, com uma quadratura com Plutão, vai fazer também uma quadratura com Saturno, bem forte. Tem também um resquício de quadratura com Júpiter. Então, assim, a Vênus está sendo bem pressionada e ela está em Áries. Então, é uma possibilidade, nesse período, de pessoas que estão em relacionamentos que não estão legais, por exemplo, relacionamentos abusivos, relacionamentos que não têm futuro, enfim, aquela coisa que precisava de um impulso, né, para a pessoa realmente terminar, pode ser que termine. Né, pode ser que termine. Esse é um ponto que pode acontecer. Para quem está bem, acaba não sentindo essa influência tão fortemente. Passa simplesmente, talvez, com alguma coisa de aprendizado, alguma coisa assim. E para quem não está, até quando fica em Áries? Olha, até muito, muito breve, entendeu? Eu não estou com as efemérides aqui para saber. Depois eu posso postar aqui nessa pergunta, mas ela já está em 24 graus de Áries, e ela é mais rápida que o Sol. Se eu não me engano, na semana que vem ela já deve começar a mudar para Touro, que aí vai trazer o domicílio dela, ela vai ficar muito forte, mas ela já vai encontrar com Urano também. Então continua, a gente está num processo muito forte de libertação de relacionamentos, né? Porque essa Vênus ela está passando por essas quadraturas, vai entrar em Touro e já vai entrar em contato com Urano, né? De libertação, de você poder se libertar. E aí aquelas pessoas que não têm relacionamento, que estão sem relacionamento e de repente querem ter um relacionamento, né, estão naquela busca, estão naquela questão de você, pô, eu quero um parceiro, eu quero uma parceira, e fica aquela coisa de nunca dar certo.
é um período bem interessante para você entender, né, o que dentro de você está impedindo de você poder ter esse relacionamento. Né? E o que é verdadeiro fica mais intenso? Pode ficar, né? Porque queira ou não, o Plutão ele sempre vai falar sobre acesso ao inconsciente, vai falar sobre intensidade, né? Vai falar sobre essa questão de você ir profundamente, né, naquela questão do seu inconsciente, no inconsciente do outro. Então pode se intensificar sim. Quando Vênus se encontrar com Urano, o que acontece? Então é aquela coisa: Vênus, relacionamento, Urano, libertação. Também pode ter aquela questão, né, de você poder ter grandes ideias, grandes insights dentro do relacionamento. Se falar de relacionamento, mas vamos falar também do dinheiro. Né? O dinheiro também pode ter uma questão de ter esse contato com Urano. Aí lembra, né, se você está bem com Urano, né, se você está bem com essa energia uraniana, você recebe aqueles insights, você recebe aquela sabedoria de Deus, aquela mente de Deus. Se você não está muito bem, Urano ele vem e traz aquelas coisas inesperadas. Né? Então pode acontecer também dessa questão da pessoa, como posso dizer, terminou do nada o relacionamento, mas será que do nada mesmo? Né? Será que não tinha coisas ali, de repente o Urano foi só aquela faísca que veio e falou, pronto, liberta disso daí. Então ele vai trazer talvez o inesperado. Né? Então vamos lá, olha, meu Rahu tem conjunção com o nodo norte do meu parceiro. Tem questões kármicas aí, com certeza. Quando tem os nodos em conexão na sinastria, tem questão kármica aí. Então, é uma oportunidade para você se libertar. Aí uma coisa muito interessante também para trazer, deixa eu ver, tem o Sol em Touro na casa 8, isso parece uma montanha russa. Né? O Sol em Touro ele é bem estável, mas a casa 8 é uma casa que é realmente uma casa de profundezas. Né? É a casa das crises, né? A casa da morte, é a casa da sexualidade profunda. Então é uma casa do ocultismo, da magia, que realmente é uma... Você, com o Sol na casa 8, tem que buscar muito autoconhecimento. Eu sei porque eu tenho 3 planetas ali. 3 planetas na 8 e o Sol na 12. Então é muito busca aí de autoconhecimento para a gente se conhecer, para lidar com as energias. Né? A casa 8 é uma casa de energias, né? Você poder lidar com isso, aquilo que é imaterial. Né? Então, enquanto a casa 2, que é touro, é o material, é o dinheiro, são os valores, a casa 8 é o imaterial, é o desapego. Né? Então ela tem muito a ver com isso. E aí, então, essa é uma oportunidade de você se livrar. Então, uma coisa muito interessante, como eu já falei desse livro aqui, né, de você poder honrar relacionamentos anteriores. Então, você pode fazer uma lista, ele até coloca aqui, é muito engraçado, ele deve ser uma coisa mais, né, sei lá, uma coisa mais incisiva, mas tem uma pergunta que ele coloca aqui, que é um cara que teve 7 relacionamentos anteriores. Ele pergunta se ele vai feliz, e aí o Bert Helling responde, não, você não vai ser feliz. Perdeu, né? Não vai conseguir ser feliz. Aí ele coloca lá, claro, uma exceção. Se você fizer isso, tal, você consegue. Mas por que ele está dizendo isso? Porque ele teria que fazer um trabalho de honrar, né, 7 relacionamentos. Então uma coisa bem interessante, esse é o livro, Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. E o que é interessante? Você de repente perceber que relacionamentos anteriores, mostrando o livro aqui novamente, que relacionamentos anteriores que estão ainda em você, que você precisa se libertar deles. Né? E essa libertação pode envolver, por exemplo, algumas frases que o Bert Hellinger coloca aqui. Eu honro esse relacionamento, o amor perdura. É uma coisa bem no sentido de se conectar amorosamente, sem raiva. Né? É o perdão verdadeiro e, obviamente, o Ho'oponopono ajuda muito a limpar isso. Então você pode aproveitar esse fim de semana para fazer um Ho'oponopono para relacionamentos anteriores. Então você visualiza aquela pessoa e assim, acontece, galera, acontece. Às vezes você tem 1 ou 2 relacionamentos que estão ali, sempre vem em sonho, né? Pode aparecer em sonho, pode aparecer em memória, pode ser aquela pessoa que ela vai embora, mas ela volta, ela vai embora, mas ela volta, e ela fica ali. Então, o que você está precisando? Está precisando cortar esse vínculo. Faz lá o Ho'oponopono, visualiza a pessoa, pede para a divindade limpar esse vínculo, limpar essas memórias e faz lá o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A Aline colocou aqui, tenho feito umas meditações para amor e relacionamentos e claro, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma grande ferramenta, né? É uma energia muito louca, muito incrível, assim, que funciona pra caramba. Mas quando o outro sente raiva, então, o outro é sempre dentro da gente. Então o próprio Ho'oponopono ele sempre vai mostrar isso. A autorresponsabilidade. Se o outro tem raiva, de alguma forma, você está criando essa raiva. E aí você tem que limpar, purificar. Então limpar a sua percepção disso. Né? E aí a limpeza do Ho'oponopono funciona bastante. Né? Então pode fazer, você pode inventar a técnica do Ho'oponopono, então, por exemplo, essa da borracha, né? Uma coisa bem interessante que só tem que tomar cuidado, né? Para não ficar aquela coisa de vai virar um chocolatra por isso, mas o Dr. Lin lá ele come chocolate.
né? E ele comendo o chocolate vai fazendo um Ho'oponopono, e não é à toa, porque um tempo atrás a gente fez aí um ritual do cacau, e o pessoal lá que estava fazendo o ritual do cacau, tudo falou que o cacau ele trabalha muito cardíaco, né? Então, obviamente, se você for comer um chocolate, coma um chocolate de qualidade. Não vai comer aquele açúcar, né, gordura vegetal hidrogenada e um pinguinho de cacau. Come um chocolate que seja mais cacau e aquele chocolate amargo, né? Para você poder ter o efeito do cacau. Não vai comer o açúcar puro. Então, uma coisa bem interessante para você poder fazer essa libertação com o cacau, né? Outra técnica que ajuda a água azul, né? Água solarizada azul. Você pega uma garrafinha azul, põe lá no sol, ela vai estar energizada com essa luz azul, que você pode ir tomando e fazendo um Ho'oponopono e limpando padrões. Então tem várias técnicas que você pode fazer, né? Você pode, inclusive, ver na intuição, na inspiração que vem para você. Por último, porque daqui a pouco o Instagram vai me cortar aqui, a gente não pode deixar de falar da Lilith, que está em conjunção com Quiron, né? Então, assim, que também vai ter muito a ver com a questão de relacionamento, com a questão de feminino, né? Para poder ser curado, para poder ser trabalhado. E aí a coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, pediram para eu falar o livro, né? Que se você não me acompanha, agora eu me livro dessa raiva. Arroz, esse livro assim, faça isso. E tem pedrinhas que ajudam, obviamente, né? Então, por exemplo, falando de raiva, você pegar a própria água marinha, né? Que eu estou mostrando aqui, ela é um super calmante, ela é uma pedra que traz espiritualidade, traz entendimento, ela ajuda demais, né? Para limpar o coração, obviamente, turmalina melancia, quartzo verde com quartzo rosa, né? São pedras que vão, uma amazonita, um crisopásio, né? Que vão facilitar o perdão, ajuda muito nessa liberação. Esse livro aqui, muito interessante, né? Essa pequena Bíblia, né? Olha a grossura desse livro, eu acho que eu vou levar meia vida para ler esse livro aqui. Mas o que eu já li inteirinho, né, é o capítulo de Lilith, né, que a gente tem várias Liliths, como eu falei. Né, tem chá camomila limpa mágoas também, e arroz, exatamente, fitoenergética. Você pode tomar os chás e ativar eles para poder trazer várias coisas. Aliás, você tem as plantas com você. Eu estou com várias ali atrás e estou com uma plantinha aqui, ó, um pezinho de lavanda, de alfazema, que está aqui comigo. Então tenha também as plantas com você, porque elas ajudam muito, né? Essa parte das curas naturais é muito interessante, porque você usa pedras, né? Você usa o chá da planta, você usa o floral, você usa o óleo essencial, e você usa a planta, tem a planta, cuide dela. Né? Aliás, isso é muito taurino, galera. Energia de touro agora no fim de semana. Touro, lidar com a terra. Né? Você ter a terra perto de você, você colocar a mão na terra, você plantar, você ver essa planta se desenvolver, você perceber se ela está morrendo, se ela está com falta de água, ou com muita água, ou faltando nutriente, ou alguma coisa energética. Né? Por exemplo, eu coloquei um pezinho de arruda ali atrás, porque a arruda ela é um grande termômetro energético, né, para a gente ver como é que está o ambiente. Então isso é muito taurino, muito virginiano também, né? Ter esse contato aí com as plantas, tem esse contato mais frequente. Então a Lilith, uma das Liliths, né, em contato aqui a Black Moon, está em contato aí com Quiron. Bom, Quiron é o curador ferido. Quiron sempre vai falar sobre uma ferida, sobre algo que a gente tem que curar, sobre alguma dor, né? E também o Quiron é um grande sábio, né? Então essa dor, assim, as dores que a gente passa, elas viram sabedoria. Um ser humano, uma pessoa que de repente passou por muita dor, passou por alguma coisa muito complicada, geralmente ela se habilita, inclusive, ela fica capaz de poder ajudar as outras pessoas com essas dores. Né? A Aline colocou aqui, eu ouvi uma terapeuta tântrica dizer que nós mulheres somos curadoras também, no momento da conexão sexual com amor e consciência. Com certeza, na verdade, tanto homem quanto mulher, né? Mas é que no caso do Tantra, que é uma filosofia mais voltada ao feminino, né? Uma filosofia matriarcal, matrifocal, como que você prefira chamar, mas que valoriza muito o feminino, a mulher é uma grande sacerdotisa. Então, assim, geralmente é a mulher mesmo que inicia o homem, né, na sexualidade, ela tem um grande poder, então já aí a gente entraria numa outra live falando só sobre Tantra, sobre uma série de coisas para falar, mas sim, a mulher ela tem um grande poder de cura, né, e a sexualidade feita com amor, feita com conexão, cura muita coisa também, isso é fato. Então Lilith, né, está em contato com Quiron, que é o curador ferido, né, que vai falar também sobre uma sabedoria. Então eles estão em conjunção. Quando qualquer ponto, qualquer planeta estão em conjunção, eles têm que agir juntos. Então imagina que eles estão de mão dada. Né? Então Lilith e Quiron agora estão conversando lado a lado, um junto com o outro, para poder de repente curar feridas. E o que Lilith mais traz no mapa astral? Primeira coisa, né, rejeição. Então, assim,
O arquétipo de Lilith, o mito de Lilith, ele vai falar primeiramente sobre rejeição, sobre desigualdade. Né? Então, porque eu vou resumir ao máximo aqui, né, para poder falar rapidamente sobre o mito, para quem não conhece, que está lá no Talmud, né, um mito que vem aí do judaísmo, tudo. Lilith seria a primeira esposa de Adão, eles foram criados aí à imagem e semelhança, os dois, né, juntos, gratidão pelos coraçõezinhos, quem está mandando. Na verdade, vocês podem achar engraçado, mas é isso mesmo que aconteceu. Eles tiveram uma briga, uma discussão, porque na hora do sexo, né, estávamos falando aqui sobre essa parte de sexualidade, Lilith queria ficar por cima também. Né? Mas Adão falou, não, eu que fico por cima, só eu fico por cima. Né? E aí é uma coisa muito interessante, porque no Tantra, né, a melhor posição é com a mulher por cima, a Shakti por cima. E isso eu falo de vez em quando, já falei em alguns áudios, mas tem uma questão de inversão de polaridade, do Yin, do Yang, enfim, tem coisas para poder explorar mais. Aliás, quem quer live sobre o Tantra, coloca aí que eu quero saber. Se tiver bastante gente que gosta, eu posso trazer esse assunto aí mais para frente. Vão comentando aqui, vão mandando os coraçõezinhos, vamos ver se esse é um tema interessante para falar. Mas, então Adão falou que não, né? Só ele ficava por cima. Lilith se rebelou, falou, não, então eu vou embora. E aí ela foi embora, foi lá para o Mar Vermelho, se eu não me engano, e começou a copular com os demônios, ter um monte de filho. E Adão ficou bravo, né? Foi lá reclamar com Deus, falou, Deus, olha a mulher que você me deu. E aí Deus mandou 3 anjos, olha lá, a Aline quer, a Silvia quer, a Rafa quer, vão colocando aí. E aí foram 3 anjos lá, né, para falar com Lilith. Aí uma versão que eu ouvi recentemente fala que eles ameaçaram até afogar Lilith, né, se ela não voltasse. E aí ela falou, não vou voltar, nessas condições eu não vou voltar. Mas o fato é que aí Deus determinou que os filhos de Lilith iam morrer, né, eles começaram a morrer, e Lilith virou aquele demônio que ia se vingar e vinha matar os bebês. Né. Tem até um símbolo que o pessoal tinha que colocar na casa quando nascia um bebê, para Lilith não vir matar aquele bebê. Então virou essa questão do demônio, essa coisa toda da mitologia. Mas Lilith ela traz muito o que no mapa? Essa questão da rejeição. Né? Então, assim, em algum ponto, e tanto homem quanto mulher tem Lilith no mapa. Né? Porque o homem também tem uma ânima, o homem também tem uma energia Yin dentro do mapa, tem Lua, tem Lilith, tem Vênus, tem tudo ali. Claro que cada um com as suas proporções, mas também tem. Então ali a gente vai falar sobre um ponto de, primeiro, rejeição, né? De repente algum momento na vida, né? Pode ser até em vidas anteriores, você vai saber, mas geralmente é nessa vida mesmo que você foi rejeitada, que não aceitaram o seu comportamento, aí você vai depender se Lilith está em determinado signo, determinada casa, quais são os pontos que ela está fazendo, mas vai falar sobre rejeição, né? Vai falar sobre desigualdade, vai falar sobre sexualidade reprimida, né? Pode falar também sobre abusos sexuais que podem acontecer. Lembrando que um abuso sexual, galera, não precisa ser, de repente, o sexo em si, né? Mas uma insinuação, uma mão ali no lugar errado, uma palavra, essas coisas para uma criança vão caracterizar um abuso, vão marcar, né? E pode ser um ponto de Lilith ali. Então, estamos num momento bem interessante com a Lua não, com Lilith em conjunção com Quiron, que é possível ir curando essas coisas, ir acessando isso, ir curando, ir entendendo. E primeiramente você tem que entender, né, o que aconteceu, né? Ou de qualquer forma, né, se você pode usar o Ho'oponopono para isso. O Ho'oponopono é interessante porque ele é uma autocura, né? Ele é um trabalho que você faz com você mesmo. Então, se você tem algum bloqueio, se você identifica algum bloqueio com relação ao prazer, à sexualidade, à sua expressão, né? Um exemplo clássico, né? Você não consegue ser você mesmo. Você parece que não, quando você é rechaçada. Alguém vai lá e critica, aquele medo da crítica, né? A pessoa que tem muito medo da crítica, medo de ser julgada, né? Isso é muito Lilith, né? Porque Lilith ela queria ser ela queria ser, ela tem a energia dela, ela ser equivalente a Adão, mas não foi possível. Não aceitou isso. Então, se você sente alguma coisa assim, você pode também novamente fazer a oração do Ho'oponopono. E aí tem a oração completa do Ho'oponopono para quem quer fazer a oração original, está lá no meu blog, né? É só acessar ali a oração original do Ho'oponopono. E tem até uma versão simplificada, né? Que você pode também fazer essa oração e ficar ali no mantra, né? E ficar visualizando e pedir para a divindade limpar tudo aquilo que não serve mais, né? E aí o tema de Lilith é bem interessante porque, como eu falei, são algumas Liliths que tem ali, então eu estou me aprofundando mais agora, como eu falei, eu me aprofundei bastante na clássica, né, que aparece aqui, na outra Lilith, na Lilith verdadeira, e aí tem essa tal de Valdemaf, né, que eu estou olhando a minha, porque, por exemplo, as 2 Liliths eu tenho em peixes, né, na casa 12. Então, olha, minha Lilith é totalmente espiritualizada, que é peixes 2 vezes, né, que é casa 12 e peixes. Mas a minha Valdemaf está em leão,
Eu descobri que a minha Valdemar está em Leão e na casa 6. Então eu estou me aprofundando nela para entender como é que ela funciona e vou começar a aprofundar em de todo mundo aí para entender essas faces da Lilith. Mas todas elas são pontos diferenciados, né? Vão representar isso. A Rafa colocou, abuso já passei mais foi na infância. Então, e isso é uma coisa que quando acontece, fica marcado. Fica marcado. A pessoa tem que realmente fazer um processo de entendimento, de limpeza. Trazendo um pouquinho do xamanismo, né, que é um outro tema que eu gosto muito. Tem aí, inclusive, uma live que eu fiz sobre xamanismo. Se você gosta do tema, vai lá. Inclusive, se você tem interesse na roda de xamanismo, né, para a gente fazer um estudo de xamanismo, também comenta lá naquele vídeo ou manda mensagem para mim, enfim, que eu possa abrir a roda novamente. Mas isso se caracteriza como uma perda da alma. Né? Então, quando a pessoa, por exemplo, está passando por um trauma muito grande, né, isso a psicologia vai falar sobre transtorno de múltipla personalidade, alguma coisa assim, né? Desfragmentação, não sei exatamente, eu lembrava do nome, porque tem alguns livros que falam sobre isso, mas o que acontece? Quando a pessoa está passando por um trauma, né, muito grande, que ela não consegue lidar com aquilo, é como se um pedaço da alma dela fosse embora. Falando, eu não aguento isso. Tipo, sai do corpo, fica só o corpo ali e um pedaço da alma foi embora. Isso gera uma fragmentação da alma. Né? E o que os xamãs faziam desde a antiguidade, desde ali de sempre, né? Xamanismo tem 40, 50 mil anos. Os xamãs eles iam para a jornada xamânica, né? Faziam ali o voo, né, xamânico para recuperar os pedaços da alma da pessoa. Né? Aqueles fragmentos que foram embora, borderline. Então, assim, esse é um dos. Mas eu acho que o tema era outro, era uma sigla, inclusive, né? Que era a questão de fragmentação mesmo. Alguma coisa de distúrbio de múltipla personalidade, acho que é alguma coisa assim, né, que tem muito a ver com isso. Então o que acontece? Parte da alma da pessoa vai embora, e aí a pessoa pode ficar apática, pode ficar sem energia, pode ficar sem entusiasmo, né? Uma depressão pode ter muito a ver com isso, né? Uma perda de energia, também essa questão da perda da alma vai ter a ver também com a questão do animal de poder. Né? Quando o animal de poder vai embora, quando você não lida com o seu animal de poder, você acaba perdendo essa vitalidade, então muitas vezes o xamã ele vai recuperar, né, o seu animal de poder, vai trazer ele de volta para você, né, para que você tenha isso. Então, se a gente colocar, se o livro está falando, o Theta Healing também trabalha com retorno de fragmentos de alma, porque sim, na verdade, transtorno de personalidade, acho que é isso aí. Mas tinha uma sigla em inglês, né, que era alguma coisa assim, uma sigla de 4 letras. Mas uma coisa que, como eu ia falar, o que significa tudo isso? Quando você faz qualquer cura, né, é como se você estivesse trazendo realmente a consciência da pessoa. Então, uma leitura de mapa astral, por exemplo, onde eu começo a falar, tem isso, 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 e a pessoa começa a trazer na consciência, é uma forma de recuperar a alma também. É uma forma da pessoa se conhecer, conhecer pedaços dela que de repente estão em conflito e ela começa a entender o porquê. Então, na verdade, qualquer ferramenta de cura, qualquer ferramenta de autoconhecimento é isso a questão de retorno da alma. Porque vamos lembrar, né, o que é o xamanismo? O xamanismo é aquela primeira espiritualidade, aquela coisa mais antiga do ser humano. Várias coisas foram sendo baseadas no xamanismo. Né? A própria PNL, né, totalmente baseada no xamanismo, inclusive xamanismo Kahuna, né, xamanismo lá do Havaí, de onde saiu também o Ho'oponopono. Então, na verdade, a gente pega todas as curas que a gente tem hoje são o quê? São como se fossem evoluções, né, daquilo que os antigos xamãs já faziam. Né? Então tem evoluções, tem o retorno. Deixa eu tirar esse branco aqui dessa tela que está. Meu Deus. Deixa eu fechar a tela aqui, porque aí sim. Porque é branco daqui, branco dali, e minha pineal fica doida, porque agora já é hora, o sol já foi embora, já é hora de não ter mais essa luz. Deixa eu ver aqui. Cheguei a ter convulsão por querer sair fora. Me viraram do avesso e não diagnosticaram nada. Então, provavelmente é uma questão muito energética também. Né? Quando esses pedaços de energia vão se desfazendo do corpo, e é muito interessante isso. A psicossomática vai falar muito disso. Então, aquela doença que médico nenhum encontra, você faz exame, não encontra nada da doença, mas você tem os sintomas. Isso que significa psicossomático? Tem tudo a ver, por exemplo, com o Netuno. Né? E o legal do mapa astral é esse, é que você começa a colocar uma linguagem que você consegue ir interpretando. Então, Netuno, que é o inconsciente profundo também é um transpessoal, também seria considerado um maléfico, né? Por quê? Porque é uma energia muito, muito intensa, é uma energia que a gente não sabe lidar direito ainda, né? Está longe, então assim, tanto que astrólogos da linha mais medieval não usam esses planetas, porque para eles não influencia o ser humano, enfim, não tem como. E muitos também usam só para o coletivo, né? E a gente sabe também que o signo, né? Se você tem, por exemplo, eu tenho Netuno em Capricórnio, né?
uma galera que nasceu na época que eu nasci, de vários anos, né, numa faixa, também tem Netuno em Capricórnio. Então eu tenho que pegar o Netuno pela casa que ele está. E galera, tá dando aqui 23 segundos restantes, né? Então eu tenho que me despedir aí da live. Muita gratidão para quem apareceu. Muita gratidão para quem mandou os coraçõezinhos, mandou para amigo, né, chamou a galera, para a gente poder sempre estar compartilhando aqui. Então esse vídeo vai para o YouTube. Se você tem temas também que você quer sugerir, manda aqui para mim no Instagram, que eu vou vendo que se for um tema que eu sei falar, a gente pode fazer uma live. Muita gratidão, Namastê, Harion. Beijão.